Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de Efésios, no capítulo 4, no verso 31 ao verso 32, está escrito assim: longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benigno, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Estava lendo a meditação olhando para o alto e dela eu tirei a nossa meditação de hoje. Então, a nossa meditação de hoje é baseada no olhando para o alto. Amém? O grande conflito que se desenrola na Terra entre o príncipe da luz e o príncipe das trevas, Jesus e Satanás, o que revela a nós hoje? Que nós estamos vivendo o pior, né, período da história do mundo. E a gente tem que ter em mente agora que, por melhor que seja o plano que nós temos elaborado como seres humanos, né, em operação para avançar na causa de Deus, Satanás está sempre pronto para, se possível, contrariar a atuação de Deus, nosso misericordioso Pai Celeste, nesse empreendimento de pregar o Evangelho. Ele vai empregar toda a vantagem possível que nós permitirmos para controlar a nossa mente. O povo de Deus, que foi resgatado do fogo por Jesus Cristo, né, tem que ter um senso de seu pecado. Tem que ser humilde e tem que sentir vergonha do pecado. Para poder o Espírito Santo de Deus poder atuar. Olha, Deus, ele reconhece um coração contrito. Ele observa a tristeza pelo pecado. Quando nós verdadeiramente estamos tristes pelo pecado que cometemos, quando nós verdadeiramente estamos em contrição com Ele, Ele reconhece. Porque Ele sabe que nós não podemos remover o pecado, ou cancelar o pecado por nós mesmos. Mas quando nós oramos, as nossas orações sinceras são ouvidas. E é essa a razão porque Satanás fica atento para resistir a Cristo. Porque ele ouve as orações daqueles que estão contritos com Deus. E ele sabe que Cristo faz intercessão diante do Pai para que a oração dos seus filhos seja atendida. Para o pecador, né, seja regenerado. E haja o perdão escrito do lado dos seus nomes. Aí Satanás quer que sejamos resistentes ao Espírito Santo. Ele quer se pôr como uma parede entre o pecador arrependido e Cristo. Ele busca lançar uma sombra infernal sobre as pessoas. Ele busca abafar a fé. Ele quer tornar a palavra de Deus sem nenhum efeito. Satanás quer nos convencer que o amor e a aceitação de Jesus Cristo não é verdadeira. Que nós não merecemos seu amor, seu perdão. Que para nós não há amor nem perdão da parte de Deus. Nós temos uma luta constante para poder, no final, sermos revestidos da justiça de Cristo. Cristo vai nos cobrir com a sua justiça e toda a deformidade do pecado sumirá. Quando Jesus Cristo para nós disse, venha como estás, nós devemos crer nesse Salvador pessoal, em seu terno amor, e crer que o Pai é perdoador. E crer que Jesus apresenta as suas melhores vestes para envolver o Filho que retorna. E Satanás tem muita ira contra isso. Por isso que sempre é bom você lembrar, amigo e irmão, seja qual for o pecado, Deus quer resgatar seus filhos. Jesus Cristo se apresenta como o seu advogado.
para justificar o arrependido, contrito diante do Pai e dizer: Senhor, Pai, foi por este que eu morri, foi por esta que eu morri. E ali ter o seu nome escrito, a palavra perdão, bem do lado. Mas Satanás, ele não vai se cansar de insistir, ele não dorme, né? E ele sabe que o tempo dele é curto. Por isso que o livro de Mateus, no capítulo 26, no verso 41, diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. A oração agora é mais precisa do que em todos os tempos. Nós não devemos dar lugar ao maligno. Não devemos deixar ele se colocar entre nós e Cristo. Nossas experiências de fé têm que ser maior. Se a nossa fé for genuína, ela produzirá obediência. A gente tem que lembrar que Deus não manda nós fazermos nada que nós não possamos fazer. Porque Ele vai nos conceder força suficiente para fazer aquilo que devemos fazer. Nós devemos amar a Jesus Cristo de todo o coração, a Deus de todo o coração, respeitar uns aos outros, porque foi para isso que Cristo se ofereceu por nós. Toda pessoa é preciosa a Deus. E é uma coisa maravilhosa ser lembrado e estar sob o cuidado de Deus a toda hora. Precisamos apenas amar a Deus sobre todas as coisas. Aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Respeitar e amar o nosso semelhante. Guardar os mandamentos de Deus. É muito pouco para ganhar um céu maravilhoso e toda uma eternidade ao lado de Jesus. E de Deus, nosso Pai. A presença também do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Nós possamos realmente estarmos tristes pelos pecados, pelos nossos pecados, pelo pecado da igreja, pelo pecado do mundo. E que nós possamos ter o nosso coração contritado com Deus. Em oração, pedir para que Satanás não consiga se interpor entre nós e Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu aguardo vocês, permitindo Deus, amanhã, para o nosso próximo encontro. Até lá!